Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, professor de matemática do CEJA Padre Moretti. Estamos mais uma vez em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será funções, tipos de funções. Vejamos o que é que nós temos para hoje. Vejamos, são vários os tipos que nós vamos estudar. São 4 os tipos de funções que nós iremos estudar. A primeira função vai ser função constante. Nesses tipos de funções, nós não vamos ter cálculos a fazer. O que eu vou citar para vocês vai ser apenas características que cada função possui, onde você vai poder identificar se aquela função é de um tipo ou é de outro. Característica da função constante. A característica, em palavras simples, de uma função constante é possuir um número. Eu trouxe ali 4 exemplos para vocês e nesses exemplos vocês poderão assimilar tais características. Uma função será constante quando ela possuir um número. Vejamos, na letra A, f de x igual a 2. Só apareceu um número, simplesmente o número 2. Então, essa é a característica de uma função constante, possuir número. Letra B, f de x igual a menos 9. Letra C, f de x igual a 9 sobre 5. É uma fração, é um número fracionário. Letra D, f de x igual a 3,2. É um número decimal. Senhores, então não importa se o número que está sendo oferecido a vocês é um número positivo, é um número negativo, é um número grande, ou é um número pequeno, ou é um número inteiro, é um número fracionário, ou um número decimal. A característica é possuir um número, independente de como ele se apresenta. Esta é a característica da função constante, possuir um número. Vejamos. Próxima função, função identidade. Observe que ali não coloquei nenhum tipo de exemplo, porque a função identidade tem como característica básica a presença de uma letra, e normalmente a letra que será oferecida na função identidade será a letra x. f de x igual a x. Vai possuir somente uma letra e normalmente a letra será a letra x. Então, olha, observem bem as características dessas duas funções. A função constante, que eu dei há 1 minuto atrás para vocês, a característica é possuir números. E a função identidade é possuir uma letra, e a letra vai ser a letra x. Por que eu estou pedindo uma atenção especial para essas duas funções? Porque a próxima vai depender dessas duas, que é a nossa função linear. A função linear terá como característica o casamento entre a função constante e a função identidade. A constante não possui um número, a identidade não possui uma letra, e a linear vai ser o casamento das duas. Então, vai ser uma função onde eu terei um número e uma letra. Está ali, olha, f de x igual a 5x. Temos a presença do número, temos a presença da letra. E essa é a característica básica da função linear. Um outro exemplo, f de x igual a menos 3x. f de x, na letra C, igual a 7x sobre 4. E na letra D, f de x igual a 5,4x. Observe que vem sempre um número e uma letra. E esse número também não é importante se ele é positivo ou negativo, fracionário, decimal. Então, vem sempre um número e uma letra. Essa é a característica com as quais você terá que se agarrar para identificar que ela é uma função linear. Então, repetindo mais uma vez, função constante, vem só um número. Função identidade, vem só uma letra. Função linear, foi o casamento, foi a junção das duas. E a quarta função que nós vamos estudar chama-se função afim. A função afim, eu costumo falar que ela é uma função linear um pouco mais forte, um pouco mais robusta. f de x igual a x mais b. No nosso primeiro exemplo, nós vamos ter
f de x igual a 4x menos 7. Observe que ela era uma função linear que recebeu aquele menos 7. Uma função será chamada de função afim quando depois do x vier menos um número ou mais um número, igual à letra B, f de x igual a x mais 5. Observe que a função afim sempre ela será um pouco maior do que as outras. Sempre teremos aquele menos um número ou mais um número depois do x. Olha o nosso terceiro exemplo, exemplo C. f de x igual a menos 3x mais 1. Exemplo D. f de x igual a 2x mais 8. Sempre depois da letra x virá menos um número ou mais um número. Senhores, nós identificamos as características de quatro tipos de funções diferentes. Nós temos a função constante característica, um número. Temos a função identidade, característica, uma letra. Temos a função linear, característica, o casamento, vem um número e a letra. Característica da função afim, depois da letra vem sempre menos um número ou mais um número. E se você guardar essas características, porque até aqui nós não estamos trabalhando com cálculo, nós iremos saber identificar quando é que uma função é de um tipo, quando é que ela é do outro. Veremos mais alguns conhecimentos que não dependem de cálculo. Próximo conhecimento é a identificação de dois tipos de coeficientes, coeficiente angular e coeficiente linear numa função afim. Coeficiente angular é a letra A, aquele número que vem grudadinho no x, e coeficiente linear será aquilo que torna a função linear mais robusta, o mais algum número, menos um número. Vejamos nos três exemplos o que é que nós temos. Em nosso primeiro exemplo, temos f de x igual a 5x menos 8. Coeficiente angular é aquele número que fica grudadinho no x, ou seja, o 5. Coeficiente linear é o outro número, menos 8. Então, só virão dois números. Um será o angular, o outro, o linear. Angular é aquele que vem grudado no x, linear é o outro que vem após o x. Em nossa letra B, temos f de x igual a menos x mais 3. Coeficiente angular é o número que vem grudadinho no x, ou seja, menos 1. Mas que professor, que eu não estou vendo? Aquele implícito, escondido, que está na frente do x. Todas as vezes, quando a letra x vier sozinha, ficará subentendido que na frente dela tem o 1. Mas como tem o menos também, teremos menos 1. Coeficiente angular, menos 1. E o linear, professor? Vai ser quem? O 3. Ora, quando o número for positivo, você não precisa usar o sinal de mais, mas quando ele for negativo, é obrigatório usar o menos. No terceiro exemplo, f de x igual a 7x menos 4 terços. Coeficiente angular é o número que vem grudado no x, 7. Linear é aquele outro, menos 4 sobre 3. Aqui nós não temos cálculo, temos apenas identificação de quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Uma outra situação também que nós não vamos enfrentar cálculo está aqui. Identificar quando é que uma função é crescente, quando é que uma função é decrescente. E aqui, pela definição, está dizendo que uma função será crescente quando o seu coeficiente angular for positivo. Coeficiente angular, não se esqueça, é o número que vem grudadinho no x. Em nosso primeiro exemplo, temos f de x igual a 6x menos 4. Coeficiente angular, 6. Observe que esse 6 é um valor positivo. Se o valor é positivo, significa dizer que a nossa função ela é crescente. Exemplo B, f de x igual a x mais 2. Coeficiente angular, 1. E esse 1 é um valor positivo. Aquele 1 implícito que está na frente do x, ele é um valor positivo. Se ele é positivo, a sua função ela é crescente. Está ali, função crescente. Função decrescente é toda função que possui coeficiente angular
negativo. Temos dois exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a menos 2x mais 9. Coeficiente angular, menos 2. Esse menos 2 ele é negativo. Se é negativo, a sua função é decrescente. E na letra B, f de x igual a menos x mais 13. Coeficiente angular, menos 1. Observe que esse menos 1, que é aquele implícito na frente do x, ele é um valor negativo. Se ele é negativo, a sua função será decrescente. Então, para eu identificar se uma função é crescente ou decrescente, eu dependo exclusivamente do coeficiente angular. Basta saber se ele é um valor positivo ou negativo. Se for positivo, ele é crescente. Se for negativo, é decrescente. E, finalmente, chegamos na parte que possui cálculo. São cálculos simples, cálculo que vocês com certeza irão dominar, que é o zero de uma função. É a parte que nós vamos ter um pouco de cálculo. Zero da função ou raiz de uma função. Para calcular o zero de uma função, basta fazer f de x igual a zero. F de x igual a zero. Vejamos. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. Em nosso primeiro exemplo, temos f de x igual a 2x mais 6. Nós iremos pegar aquele 2x mais 6 e vamos fazer igual a zero. Fizemos f de x igual a zero. Transformamos de função para uma equação. E como toda boa equação, nós iremos resolver fazendo letras para um lado e números para o outro. Portanto, o 6, que está somando, passará para outro membro com operação inversa. Subtraindo, teremos 2x igual a menos 6. Queremos isolar o x. O 2, que está ali multiplicando, passará para o segundo membro com operação inversa. E a operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Teremos x igual a menos 6 dividido por 2. E menos 6 dividido por 2 vai ser igual a menos 3. Portanto, zero da função ou raiz da função vai ser para x igual a menos 3. E aqui está concluído o nosso cálculo. Basta fazer a função igual a zero e isolar o valor de x. Vejamos o nosso segundo exemplo. F de x igual a menos 8x mais 12. Vamos pegar o menos 8x e vamos igualar a zero. A partir daí, como toda boa equação, letras para um lado e números para o outro. O 12, que está somando, passa para o segundo membro com a operação inversa. E a operação inversa da adição vai ser a subtração. O 12 chega do outro lado como menos 12. Mas observe que aquele menos 8x, aquele menos vai provocar uma multiplicação por menos 1, porque nós sabemos que numa equação, quando a parte que tem a variável, a parte que tem o x, insiste em ficar negativa, nós iremos usar o artifício de multiplicar por menos 1. E multiplicação por menos 1 implica numa troca de todos os sinais. Quem estava com menos ficará com mais, e quem estava com mais ficará com menos. Aquele 8x que está com menos, fica com mais. E o 12, que estava com menos, também fica com mais. O 8, que está multiplicando, passa para o outro membro com a operação inversa. Teremos 12 dividido por 8. Mas 12 não tem uma divisão exata por 8. Mas bem que podemos simplificar, não? Podemos simplificar por 4? Dá para dividir por 4. E 12 dividido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2. Então, nós temos um número fracionário, 3 sobre 2. Este é o zero ou raiz da nossa função. E em nosso terceiro exemplo, nós temos f de x igual a menos 15x menos 4. Pois nós vamos pegar o menos 15x menos 4 e vamos fazer igual a zero. Letras para um lado, números para o outro. O 4 que está com menos passa para o outro membro, com a operação inversa, adicionando, ele fica positivo.
Mas observe que o 15 continua negativo. Se o 15x está negativo, vamos multiplicar por menos 1. E multiplicação por menos 1 implica numa troca de sinais. Portanto, o 15 que está com menos passa a ficar com mais. E o 4, professor, que está com mais, ele passa a ficar com menos. Agora, o 15 que está multiplicando troca de membro com a operação inversa, dividindo. Portanto, vamos ter x igual a menos 4, dividido por 15. Senhores, 4 não tem uma divisão exata por 15, também não dá para simplificar. Observe que quando foi possível dividir o número de cima pelo número de baixo, nós dividimos. Quando foi possível simplificar o numerador pelo denominador, nós simplificamos. E quando não é possível simplificar nem dividir, a gente para por aqui. Portanto, esse é o resultado da nossa função. Esse é o zero ou raiz da nossa função. Senhores, nós estudamos tipos de frações, nós estudamos que existem 4 tipos de funções. Temos a função constante, que possui como característica um número. Função identidade, possui como característica uma letra. Linear é o casamento, número com letras. E afim, que é aquela função mais robusta, sempre depois do x vem menos um número ou mais um número. Passamos também pelo coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular é o número que vem grudado no x, coeficiente linear sempre é o outro número. Vimos quando é que uma função é crescente, quando é que ela é decrescente. Ela é crescente quando o coeficiente angular for positivo e ela é decrescente quando o coeficiente angular for negativo. E por último, vimos zero ou raízes de uma função. Senhores, enviarei para vocês algumas questões, resolva essas questões, siga os modelos, siga os exemplos que o professor está dando a vocês. Qualquer dúvida, é só nos enviar. Fique com Deus e até a próxima aula.